Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aqui. É uma satisfação, né, a gente ter essa oportunidade aqui de trocar experiência, de conversar sobre os assuntos pertinentes ao nosso negócio, né? Queria agradecer as empresas que apoiam o Café da Pecuária, a Agro Brasil, o Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Ferticel, a Oligo, o GPB, a Coima, a De Carvalho John Deere, Bolos da D, a Soesp, a Liane Veículos, a Premix, a Pouso Pneus. Depois nós vamos fazer um sorteio de um vale de serviços e produtos lá. A Leilosul, a Cicobi Credivale e a SAP, empresa minha do Gustavo. Antes de eu passar a palavra para o Wagner, queria fazer um convite para todos aí, né? Está na mesa aí. Nós vamos ter agora, sem ser nesse fim de semana, no próximo, dia 27, 28 e 29 de julho, a Expo Agro Anhumas. Já tem 100 empresas confirmadas como expositores. Vai ter um leilão de touro SEIP do Humberto Junqueira, que faz parte do nosso grupo. Vai ter a feira Progenética com vários expositores e vendedores do nosso grupo, né? O Fábio Chalo, o Álvaro, o Eduardo Celestino vão estar lá, o Felipe também vai estar com o touro Senepol. Então é uma oportunidade. Vamos ter exposição de cavalos. Vamos ter um leilão de gado geral, então quem quiser levar gado para vender ou quiser ir lá aproveitar a oportunidade para comprar gado, vai ter um leilão de gado geral no sábado, vai ter exposição de cavalo, de carneiro. Vamos ter a Tecnoshow, um ciclo de palestras, vai ser das 9h30 até as 5 da tarde, então vai ser bem interessante. Inclusive estava conversando com o Felipe, vai falar desde cacau, do plano de safra, de pecuária de leite, de alimentação de bovinos, de estabelecimento de pastagem, de qualidade de sementes. Então vão ter manejo de pastagem. Então eu estou pondo no grupo lá as palestras, né? Então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Queria chamar a Ana aqui. Nós temos um evento importante aqui na semana que vem, né? Nesse fim de semana, né? Tem mais expositores aqui também, né? Boa noite, gente. É a Batatec. Acho que quem está aqui, ninguém está representando o John Deere, não. Da Coima, vocês não vão estar lá? Aí o pessoal da Coima vai estar lá, tem mais. É a feira da batata doce, né? De 20 a 23 de julho. Então eu convido vocês, vão ter vários colegas aqui que vão estar expondo, fazendo um convite para que vocês prestigiem e vão lá no nosso stand, tá? Para conhecer. A feira está cada ano melhor. Se vocês não tiverem oportunidade de ir, vão, porque é muito bom. Obrigada pela oportunidade, João. Espero vocês lá. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante. A gente tem discutido muito, né, a questão climática, como isso tem impactado. Nós passamos 2 anos muito difíceis e esse ano aí tem uma perspectiva de El-Niño aí que o Wagner vai explicar para nós. E eu pedi para o Wagner ele é professor, doutor em agrometeorologia, então o senhor Wagner Camarini Alves é um especialista nisso aí para que a gente tenha um panorama mais real. Né? A gente ouve muitas fofocas nos grupos, mas a gente tem uma oportunidade de ter uma pessoa no grupo. O Wagner também é pecuarista, faz parte do nosso grupo. Então a gente tem uma pessoa no grupo que entende de clima, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área, e pedir para ele vir colaborar com a gente e explicar como que o El-Niño e o La-Niña se implicam no nosso negócio na agropecuária. Né? Então, Wagner, queria passar a palavra para você, fica. Obrigado, João, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, como o João comentou aí, eu vou falar um pouco sobre essas tendências. Só que eu vou sair um pouco daquela coisa acadêmica, de ficar batendo, né? E até
quem já chegou a assistir, uma vez que eu fui falar sobre chuva, lá no Tênis Clube, viu que a gente mostra às vezes alguns dados, mas dá uma visão um pouco mais realista do que acontece na região, no Brasil. Porque modelos, né, tudo que é feito aí é questão de modelos. Modelo é o quê? É estatística, coisa matemática. E, infelizmente, o ambiente, principalmente a atmosfera, que tem a parte da climatologia, ela não vai na escola, não sabe ler, não sabe fazer cálculo. Então a gente faz um modelo, projeta tudo certinho, matematicamente perfeito, só que na hora não funciona muito bem. Então, só para dar uma introdução, eu vou mostrar alguma coisa geral do que é o El Niño, como surgiu o nome do El Niño, e depois alguns dados mais recentes, dos últimos 35 anos, que houve ocorrência de El Niño e não houve ocorrência de El Niño. E aí é que vem também algumas dúvidas, alguns questionamentos que a gente acaba ficando sem muita explicação. Se bem que questão de climatologia, quando fala em aquecimento global e El Niño, La Niña, é mais uma questão de mídia e política, de geográfica, de interesses comerciais, porque realmente o que as oscilações são muito grandes. Então, esse mapa do mundo tempo mostra o que deveria acontecer teoricamente e que normalmente acontece, mas nem sempre, né? A questão do El Niño. O El Niño, ele vai com um aquecimento dessa área do Pacífico, da região do Equador. E se aqueceu ali, lógico, a água quente evapora mais fácil e faz com que mude a circulação atmosférica. Algumas vezes acontece El Niño forte. Quando a gente fala forte, a temperatura da superfície oceânica nessa região é 2 graus, 2,5 graus acima da média. E a partir de meio grau já começa a falar que é El Niño. E o como ele forma, a gente sabe, está aquecendo. Mas quando vai fazer esse aquecimento, ou o que está causando esse efeito real de aquecimento, existe um grupo de pesquisadores internacionais que são céticos ao aquecimento global. Não é que é contra, que realmente está acontecendo, os números estão ali, né? Tanto bem está aumentando a temperatura. Nós tivemos há 3, 4 anos atrás os recordes de temperatura aqui em Presidente Prudente. Agora já caiu um pouco, mas na Europa, Estados Unidos está tendo recorde de temperatura. Então esse aquecimento está tendo. Agora o que causa realmente esse aquecimento é que causa algumas dúvidas. Porque, não sei se alguém chegou a assistir aquele vídeo que o João Menezes mandou do professor Molion sobre o El Niño. Foi no grupo nosso do WhatsApp. E lá ele mostrou bem, porque tem certos aquecimentos que nós não temos dados, de 1916, depois 45, então nós não temos numericamente isso aí para ter valores. E mesmo se tivesse, a gente teria que ter uma rede muito grande de informações, que pontualmente não vale, nem chuva mesmo. A gente fala de 1 ou 2 estações que a gente pega os dados e trabalha. Mas nós sabemos, na própria fazenda, às vezes chove na sede, não chove na porteira, chove na porteira, não chove na sede. E às vezes não é chuvisco não, às vezes é chuva de cair de balde em cima, né? Então, essas coisas ficam muito dinâmico no dia a dia. Esse dinamismo é que nós temos que refletir sempre. Vai ter algumas coisas mais gerais desse círculo de movimentação em todo o planeta, em termos atmosféricos, porque a hora que vai, as correntes marítimas que interferem, a parte dos vulcões, não só os vulcões que a gente enxerga soltando fumaça, e quando ele solta muita cinza, muita fumaça, ele bloqueia a entrada de radiação solar. Quer dizer, se eu estou numa época de verão, teve um aquecimento, aqueles dias que ficou com muita cinza, acaba não esquentando, às vezes porque é estufa. Igual está acontecendo agora nos Estados Unidos, aconteceu em Prudente, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando teve aquele incêndio grande no Pantanal, veio a fumaça para cá. Isso aí bloqueia a entrada. Bom, nuvens, tem nuvem, não entra a radiação solar.
Não entra radiação, não entra calor, porque a energia não esquenta. Então, e esse aquecimento é que muda a circulação atmosférica. Então, aqui aqueceu, sobe. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, e para. Mas esse ar quente, ele acaba entrando aqui na Amazônia, começa a esfriar e começa a descer para a região mais sul do país, pegando não só o Brasil, mas o Uruguai, a Argentina. Esse caminho é que é mais complexo, que nem sempre ele obedece à teoria do El Niño. A lógica geral, sim. Não vai ter. Mas às vezes ele desce se espalhando, às vezes desce mais concentrado. Essa parte ar quente e úmido, às vezes se juntam mais. Aí eu tenho chuvas torrenciais bem mais intensas. Às vezes acontece um choque maior, como que ocorreu esses dias em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então formou o ciclone, que foi aquele mesmo que em 2004 criou o furacão, que é o único furacão no hemisfério sul registrado na história. Depois não formou mais. Agora quase que chegou o formato dele, né? Porque os ventos lá chegaram a 150 por hora. E para ser furacão, não basta só a velocidade do vento. Então tem que ter um movimento ciclônico. Então ele teria que fechar mais, mas a velocidade está sobre o oceano. A partir do momento que ele se forma em cima do continente, aí é questão do tornado. E aí também a área de abrangência acaba sendo menor. Então Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem sofrido muito com isso. Mas aí a gente olha, o El Niño, tá. Mas de vez em quando acontece em anos que não teve o El Niño, teve Laninha. Esse corredor de umidade nem sempre se forma aqui, às vezes ele sobe um pouco mais. Passa. No começo desse ano nós tivemos uma zona de convergência, que é esse canal de umidade, começou a formar antes do início da formação do El Niño e passou no norte de São Paulo e Minas. Fez aqueles estragos todos com as chuvas. Então, pressão, como a gente vai se prevenir? Não tem. A gente sabe que isso aí acontece. E tem épocas mais comuns. Uma coisa é certa. Verão, eu tenho índice maior de chuva. Inverno, eu tenho índice menor de chuva. Para nós que estamos próximos ao trópico. Quem está mais ao sul, no Rio Grande do Sul, deseja o inverso. Rio Grande do Sul tem o verão seco e o inverno úmido. Particularmente eu acho bem pior, né? Para nós, né? Mas para eles lá é bom. Tanto que eles costumam cultivar muito o azevém para pastagem. O azevém você joga a semente, choveu e esfriou, ele nasce. Choveu, não esfriou, perde a semente, né? Então são pequenas coisas que o agricultor, o pecuarista em cada região tem que se adaptando dentro dos ciclos normais. Aqui eu peguei aqui a questão da temperatura média ano a ano, mas das temperaturas máximas, das máximas ocorridas. Então aqui, observando aqui, a gente vê que realmente está tendo um aquecimento global. Porque isso é normal, um ano mais quente, um ano mais frio, isso aí não tem como a gente querer explicar 100%, faz parte da natureza, faz parte do ciclo mundial. Então nós temos picos mais baixos, picos mais altos, isso aqui são as máximas, e assim vai oscilando. Então a gente vê, se a gente tirar esse começo aqui e pegar só de novembro para frente e tentar passar uma reta aqui, pegando a média desses pontos, a gente vai ver que está uma reta sempre subindo. Mas em termos de clima, isso aí, muita gente chega aí, faz até um modelo matemático em cima, o próximo gráfico acho que tem até um modelo matemático, e se deslumbra, não sei. Agora, isso aí é uma parte muito pequena. Em termos de planeta, isso é pouco. O nosso planeta, ele vem sofrendo transformações há mais ou menos uns 14 bilhões e meio de anos. Então, quer dizer, isso sempre foi, né? Não só a questão dos dinossauros, algumas plantas também que foram extintas, mas um monte de outros tipos de vida. E o clima também, nós tivemos eras glaciais, época de aquecimento, voltou a era glacial, agora voltou ao aquecimento.
E nós também não podemos afirmar que não vai voltar a ter uma próxima era glacial. Então, de repente, isso aí muda, né? Muda de uma hora para outra e a gente não consegue ver. Esse ano, 2023, que foi muito quente, o inverno americano e europeu tiveram as maiores nevascas da história recente, né? Não... Por quê? Muito calor, muito vapor d'água no ar. O resfriamento foi tão grande e rápido que isso aí congelou e caiu tudo de forma de neve. Então, regiões que não nevavam há 10, 15 anos, nevou de formar quase 1 metro de gelo. Isso aí era para estar quente, porque já estava começando a ter a formação de El Niño. O hemisfério norte sofreu muito. Mas tem toda aquela circulação oceânica que levou água quente próxima ao Canadá e começou a derreter as geleiras por baixo, as mais finas. Isso aí fez com que evaporasse mais. Então, são vários choques, várias situações. Aqui eu tenho as temperaturas mínimas. Então, eu devia ter posto os dois gráficos juntos, né, mas depois que eu cheguei aqui, eu lembrei. Pensei nisso, né? Você vê, as temperaturas mínimas já estão diferentes, tiveram um crescimento no anterior e agora está voltando a cair. Se bem que esse ano ano passado, esse ano já foi o inverso. Quando ele fala cair também, né? Cair de muita coisa. A gente tem região de Prudente. O ano passado, a mínima do ano passado, foi 6 a 7 graus, dependendo do ponto da região. Esse ano está a mesma coisa. Aqui em Prudente, a temperatura mais baixa que a gente está desse ano foi 7,8 graus por enquanto. E para cair abaixo disso também, nós vamos ter mais uma frente fria forte chegando aí. Mas também forte pelo que está acontecendo. Mas nada para chegar, dar geadas históricas para chegar, dar prejuízo. O problema maior nosso é a falta d'água. Apesar da chuva que deu no final de semana, semana passada, quer dizer, choveu quanto? Cada propriedade foi uma coisa. Na minha choveu bastante, porque a irmã que montava deu 1,2 milímetros. Então quem não estava na hora para ver o pingo cair, não viu nem a marca dos pingos na areia. E nós estamos em pleno El Niño, que deveria ter chuvas mais intensas. Só que, juntando El Niño com o ciclone, essa circulação de massa de ar quente foi puxada mais ao sul e teve o choque lá. Então, por isso que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o centro de Santa Catarina, meio oeste, norte do Rio Grande do Sul, choveu muito. O leste já não choveu tanto. Choveu naquela chuva de orográfica, de ficar chovendo aí 2, 3 dias direto, mas o acumulado também pequeno. A região entre Florianópolis, Joinville, essa parte ali embaixo ali, choveu bastante em tempo, mas em quantidade não foi nada animador. Totalizando aí durante a semana 20, 30 milímetros no local. E os ventos também não foram tão fortes. Onde pegou o vento mais forte, que é a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, que os ventos chegaram lá em torno de 140, 150 por hora. A região lá mesmo no litoral do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, também a gente ficou nessa parte de 115, 140, passando por Pelotas, causando estragos. E isso a gente não quer. Então, esses efeitos que é causado pelo El Niño, ele não tem um ponto específico, ele pode vir espalhado ou concentrado, como foi dessa vez. E isso que a gente tem que usar mais a cabeça do que os modelos matemáticos. Eu gosto do modelo matemático, tem uma noção, tem que saber isso. A gente tem que ver a história, ver como está se comportando, analisar, mas na hora de analisar, eu tenho que voltar lá atrás. Eu tenho que lembrar não só dos dados científicos, mas daquilo que meu pai falava, meu avô falava, quem chegou aqui na região no final dos 1800, começo de 1900, nessa virada aí, estavam desbravando ainda. Então a gente sabe que eles contam a história, 1912 teve não sei o que, mas quanto? Não sabe, né?
não tem os números anotados, mas eles trabalham em função de nascimento de um filho, de um parente, de alguma outra coisa. Então, isso aí todo mundo. Então, a gente vê que as temperaturas mínimas na nossa região, ela vai fazendo. E aí, a gente pode fazer os modelos matemáticos para fazer a previsão. Aí a gente cai numa equação dessa aqui, quem gosta de matemática, o Edson acho que gosta bastante. Sou biólogo. Até arrepia, né? Até arrepia. Né? Sou biólogo e criador de HP. Isso é bom. Mas mesmo assim, com tantas informações que nós temos, a eficiência aqui é de 42%. Quer dizer, é menos do que se eu pegar uma moeda, jogar para cima e tirar o cara e coroa. A gente vê esses modelos que usam muito mais informações, de satélites, previsões, esses modelos internacionais, do NOAA, da Agência Europeia, Centro Copérnicos. A hora que a gente pegar aquilo lá e for fazer matematicamente, calcular a eficiência do modelo, vai dar 54%, 55%. Já vi modelo com 60%. Mais que isso não passa. Aí a pessoa fala, mas 60% de acerto tá bom. Mas 50% é o mínimo. Se a gente pegar o dia a dia nosso, esquece os conhecimentos, os modelos, a parte teórica, 50% é o mínimo. Você vai olhar lá fora e fala, hoje pode chover, pode não chover. Já é 50% de chance de você acertar. Então, são pequenas coisas. Então, nós temos que ter o quê? O pé no chão. Aí cada propriedade é uma história, cada manejo é uma história. O ideal seria o quê? Nós trabalharmos mais, não com modelos de previsão muito longos, trabalharmos mais com a agrometeorologia mesmo, né? Porque tem a agroclimatologia e a agrometeorologia. A agrometeorologia pega as condições atuais. Então eu vou lá medir umidade do ar, umidade do sol, chuva, vento, quantidade de radiação solar, analisar isso hoje, tomar uma decisão. A climatologia, eu vou pegar os dados de 30, 40, 50 anos e falar, não, o ano que vem, em agosto eu vou irrigar. No dia tal, o modelo matemático vai mostrar isso aí. Aí você faz. Aí chega, no dia que você está programado para irrigar, chove. E daí? Você vai ligar ou não vai ligar? Uma outra opção também na hora que você vai operacionalizar o sistema. Mas choveu quanto? O quanto está precisando de água no solo? Será que não devia ter irrigado um dia antes? Ou ver um dia depois? Então tem que tomar certo tipo de cuidado. E aqui é o que a gente se preocupa mais, né? A gente com as temperaturas não dá muito crédito para ela. Só quando tem ameaça de geada, né? Falou que vai gear, aí não tem quem não se arrepia. Porque a chuva, a gente mais se preocupa com ela. Né? Porque se nosso é água. É água para o animal beber, é água para a planta beber, é água para nós bebermos. E a água eu consigo corrigir com mais facilidade. Apesar de não ter tanto medo das questões de chuva, eu tenho mais medo da água. Mas o pior é a temperatura. Porque a temperatura eu não consigo controlar. Se eu fosse um produtor de tomate estaqueado em estufa, daí eu não saio como controlar, porque eu controlo esse ambiente dentro da estufa. Mas no campo, de jeito que eu controlo? Não tem como. A única coisa que eu consigo controlar é a água, utilizando não só a irrigação, mas sistema de manejo, de armazenamento e aproveitamento de água. Aí os agrônomos da turma aí que pode falar bem isso aí. Os zootecnistas também podem, viu, João? Você, o Gustavo, né? Então, quanto mais matéria orgânica tiver no solo, melhor. Teve um professor da Exalc, que foi um professor meu também, Moacir Corse, talvez aqui mundo já ouviu falar dele, já conheceu. Né? Eu, quando eu comecei a fazer o mestrado, ele já tinha uma pastagem lá com napieiro para gado, já fazia mais de 15 anos e nunca tinha reformado.
Até teve um amigo meu de turma do mestrado que fez a tese dele comparando a parte superficial do solo dessa pastagem com mata verde. Deu semelhante. Também se ia lá no meio do pasto, tanto de matéria orgânica até chegar na terra. Lógico que isso aí também, a perda de água no ambiente é muito menor. Então eu consigo manter o solo úmido, protegido, e quando chove, a água não bate com força, não vai nem compactar, nem causar erosão. O gado andando também não compacta, porque vai pisar naquela palha fofa. Então tudo isso aí vai ajudar. Isso aí tem a ver com as mudanças climáticas? Tem, eu consigo fazer coisas para ir trabalhando junto. E a chuva? Olha a chuva, olha a oscilação aqui. E, na maioria dos casos, nós temos uma coincidência muito grande entre os picos de chuva e o El Niño, e as faltas de chuva para o El Niño. Mas, por outro lado, nós temos época aqui, nós temos um pico grande, depois subiu, e na realidade, essa alta, estatisticamente dá um valor grande, mas houve o princípio de formação de El Niño e voltou a não ser o El Niño. Isso acontece muito na natureza. Ele começa a ter aquecimento. E esse aquecimento do mar, do Pacífico, para dar o El Niño, o pessoal olha isso aí. Mas se o Atlântico se fizer um pouco mais, essa diferença de nível de energia faz com que as correntes de jatos sejam mais fortes, essa movimentação atmosférica seja mais forte. Dessa vez, o que aconteceu? O Atlântico não esfriou como deveria. Teve aquele resfriamento normal de época de inverno, mas não deu essa diferença. E às vezes o Pacífico aumenta e o Atlântico não aumenta. Então essa diferença é grande. Eu tenho 2,5 graus de aumento lá no Pacífico, e aqui não chegou a baixar, e a diferença entre um e outro ficou mínima se a população atmosférica for mínima. Agora mesmo, atual, o pessoal falando tanto de El Niño, El Niño, El Niño, traz chuva para o sul, deixa seco no norte, nordeste. Vocês, eu acho que vi no noticiário essa semana, Alagoas lá, embaixo d'água, né? E daí? Não é o El Niño? Tem que chover só para cá. Então, o noroeste do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, estava sofrendo com seca até a chegada desse ciclone. A quantidade de chuva lá está bem abaixo da média. E o El Niño está se formando já desde dezembro. Nós aqui, nós somos privilegiados. Nós fomos nesses últimos anos. Nós temos uma divisão climática, que vê os modelos da televisão. A linha de divisão sempre está próxima a gente aqui. Então nós tivemos os anos anteriores seca, mas a nossa seca ainda foi, apesar da seca extrema, o ano passado foi 2021, aliás, foi o ano mais seco da história aqui em Prudente, já registrado. Então, essa quantidade de chuva foi muito pequena, mas comparando com o resto do estado e outras regiões, nós sofremos menos. Rio Grande do Sul, o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Catarina, estavam levando água nas propriedades rurais com carro-pipa. Então, o produtor rural lá tinha que comprar água e com carro-pipa para abastecer os animais, as granjas, etc. Então, quer dizer, uma coisa complexa. E deveria ser época de chuva. Compensação da região serrana, do litoral, e subindo para nós aqui, muita chuva. O que eu falei no começo. A zona de convergência que formou no começo do ano, pegando o norte do estado, Minas, fez muito estrago aqueles lados lá. São Paulo também, né? Porque já começou a desagrar aqueles lados lá. Ubatuba, Caraguá, sofreu muito com essa chuva. E por nós que só passava por cima, era um rio voador. Centro da Amazônia, isso tem a ver com o El Niño? Tem. Não é 100%, mas 80% das vezes que formam essa zona de convergência intensa, o El Niño está atuando. Mas às vezes ocorre também sem o El Niño. Dessa vez foi.
Se essa chuva toda tivesse caído para nós aqui, seria bom. Não seria bom. Bom está esse ano para nós. Do final do ano passado para cá, é que eu não coloquei o gráfico mês a mês. Aqui em Prudente, está uma beleza. Nós temos uma média aqui de chuva em torno de 1.500 a 1.600 milímetros por um ano. 2021 deu 890. Então, e pontual, tem um um pouco mais, outras coisas, mas tudo nessa base. Esse ano nós estamos com um acumulado já de 1.000 milímetros, de 1.000 a 1.100 milímetros até agora, mas bem distribuído. Nós tivemos janeiro bom, nós tivemos janeiro com pico de chuva, né, lá em cima, aqui é o ano, com mais de 500 milímetros no mês de janeiro. Já tivemos março também, com quase 500 milímetros também, historicamente lá atrás. Só que esse ano não, 300 e pouco em janeiro, 200 e pouco em fevereiro, março quase 200, abril 100 bastante, aí maio caiu, maio deu pouco, deu abaixo da média. Então, maio para nós é prudente. A gente fala números, cada ponto é um ponto, a gente fala com os dados que a gente tem pontual. Maio, a média em torno de 110, 120 milímetros, deu 60 e poucos. Mas junho já, a média é 60, deu 130. E, não sei, um caso ou outro, mas não fiquei sabendo nenhum caso que a chuva de junho, que foi o dobro da média, mais que o dobro, causasse algum estrago. Julho está terrível, né? Apesar de não estar um julho seco, mas não está seco por quê? Porque dessa vez a atmosfera atendeu as teorias, né? Chover distribuído. Então a reserva hídrica do solo está boa. Então as plantas com sistema radicular mais profundo, então quem cuida dessa parte do solo para a planta ter o sistema radicular profundo, está sofrendo menos. Mesmo com a falta de chuva, você tira o gado, daí uns dias ele está começando já a brotar outra vez, porque não está tão frio. Então a planta precisa de calor, precisa de água e nutrientes. Então se eu estou tratando bem, tem nutriente. O ambiente está dando calor e a água tem no solo, apesar de estar faltando na atmosfera, tranquilo. Então isso aí todo mundo sabe. Essa análise é a longo prazo. Então esses últimos anos nós sofremos bastante. Então, nós tivemos 2019, 2021 bem críticos, com 900 milímetros, 800 milímetros, e no meio aqui, 2020, tivemos 1.500 milímetros, foi um caso atípico, mas não foi bem distribuído. Então, nós tivemos julho com 0 de chuva, agosto quase nada, maio com pouca chuva, abril com pouca chuva, quer dizer, e quando choveu bastante. Então, acumulado no ano, a gente tem lá 1.500, mas a distribuição foi mal distribuída. 2020 foi começar a regularizar a chuva em final de novembro, dezembro. Nós passamos outubro com pouca chuva e temperaturas altíssimas. Você tem a temperatura em julho chegando aí a 29, 30, com 30 dias sem chuva, uma coisa. Você ter 15 dias sem chuva, novembro com temperatura 39, 40, é outra coisa. Então você não tem uma reserva no solo para que a planta consiga respirar, transpirar, e fisiologicamente está perfeito, é complicado. Então, esses dois aqui. Mas essa linha preta aqui é uma linha de média móvel. E essa média móvel, você vê que ela já virou um pouquinho para cima. E a linha de tendência aqui, ó, tem um ciclo aqui que é vermelho, uma tendência, ela deve cair indo um pouco mais. Mas como isso deve ser uma onda, daqui uns 30 anos, uma média de 30, 60 anos, ele vai completar um ciclo e agora vai outra, que depois vai começar a subir. Então mais uns 3, 4 anos já vai começar a subir. Isso é se eu não começar esse ano. Então,
com a influência do El Niño, nós temos uma tendência de aumentar um pouco isso aí. Nós não, né? O ambiente vai acabar se refazendo. Mas as irregularidades pontuais vão ser maiores também. Uma tendência para o próximo verão, se realmente o El Niño continuar ganhando força e os modelos utilizados pelas mídias estiverem perfeitos, o nosso final da primavera e verão próximo, nós vamos ter os temporais mais frequentes. Então, vai ter água, vai ter vento, vai ter granizo, e aí a gente precisa ver o que é pior ou melhor, né? E é uma coisa que não tem como a gente fugir. Então, essas tendências que são mais complexas. E aqui, a gente acabou de falar, né? A planta precisa de luz, água, energia e nutrientes. Tendo essas 4 coisas, acabou. Né? E dessas 4 coisas, tem 2 que eu consigo controlar: a água e nutriente. Agora, a quantidade de luz, você vê que a luz e a energia estão amarradas, né? Ela chega para nós em forma de luz e energia. Você tem sol, mas tem nuvem, se não aproveita. Quem está utilizando já das energias fotovoltaicas, que já faz uns 2, 3 anos ainda, deve ter percebido isso. Que muitas vezes em julho, agosto, você tem uma produção diária maior do que em dezembro e janeiro. Se fazer a média. Mas por quê? Pega dezembro e janeiro, chove muito, fica muito tempo nublado. E para nós que temos inverno seco, os dias são mais curtos, em julho e agosto são. Só que não tem uma nuvem no céu, né? Amanhece, sol, vai, produz menos pontualmente, mas no acumulado acaba dando mais do que janeiro, do que dezembro. Por quê? Por causa das nuvens. Tanto que as temperaturas mais altas aqui na região, elas não acontecem dezembro, janeiro e fevereiro. As mais altas foram setembro, outubro, novembro tem algumas grandes, março, que são as mais altas registradas. E as mais altas mesmo foram setembro e outubro, quando pegou 40, 41 graus aqui. Quer dizer, já estava com os dias cumpridos, mas sem nuvem nenhuma, sem nada, chegou isso aí. Então, mas ele não controla. Ah, mas não deveria ser em dezembro, que é o dia mais comprido? É o dia mais comprido, mas não dá uma... que é sombreada, é boa. A gente não percebe isso, essas coisas naturais. A gente percebe isso quando eu estou no sol e vejo uma árvore na sombra, né? Eu já vejo a diferença que dá do calor fora da sombra e dentro da sombra. E a nuvem faz essa sombra natural. A hora que cobriu, na hora, se tiver um termômetro digital, é pro verão, não sei se aí, você pega, você segura ele, você vê que diminui 3, 4 graus às vezes, questão de 3, 4 minutos, só de ter a cobertura de nuvem. Depois ela sai, né? Foi um nuvem pequeno, mas é pontual. Mas o complexo é muito grande. E essa nossa atmosfera, ela está unida, ela circula toda ao mesmo tempo, então não tem como fugir. E aqui é um levantamento que eu fiz dos anos que foram com El Niño os mais acentuados. E aí a gente vem de intensidade moderada, forte, né, fraco. Mas, por exemplo, esse fraco aqui, né, 2018, 2019, nós tivemos um fraco que 2019 foi extremamente seco. Questão de seca, de falta de chuva, né? 2019 já era para começar a chover. Só que ele não choveu tanto como era para chover no início, e depois ele acabou no meio de 2019. Final de 2019, que era para ser chuvoso, não foi, e caiu. Ah, mas não é El Niño? É, mas ele não tem data certa para começar nem para terminar. Mas se é só lá no Pacífico,
E a circulação atmosférica? É isso que às vezes falta nas análises. A NASA tem um site que ela coloca os mapas atualizados de meteorologia a cada 10 minutos. Só que aí você precisa ter paciência de ficar arquivando isso aí para depois você analisar no geral. Isso aí demanda muito tempo. Mas a gente vê que essas formações, independente de alguém, do ladinho, as coisas mudam muito. Então, todos esses anos, se a gente pegar isso aqui, depois vai ficar disponível, né? Quem tiver curiosidade, quiser comparar esses anos aqui de ocorrência com chuva, eu posso até usar aquela tabela também de chuva. Depois eu mando para você. Como estava junto com aquele arquivo? Não, estava na mesma pasta, né? Não, na pasta lá. Depois eu só vai colocar lá. E aí, vê certinho. Mas aí não é bem igual. Porque essa circulação atmosférica, quando ela muda, ela joga mais para um lado, mais para o outro. Então, é complicado a gente analisar pontualmente, tem que analisar em termos global. Então, nunca procure fazer muita análise pegando dados de uma estação meteorológica sozinho. Por melhor que seja o equipamento, eu tenho que ter uma série para ver como está essa distribuição. O João, de vez em quando, manda aquela imagem do radar meteorológico, não tem chuva. Aquela imagem do radar é excelente, só que ela mostra o quê? Onde está caindo água. Se tiver tempo nublado, pode estar aquela nuvem fechada, mas se não estiver caindo água, ele vai mostrar como estivesse limpo. Então, é a quantidade de água que está caindo, lá está chovendo. Eles atualizam acho que cada 15 minutos, né? Acho que é isso. Acho que cada 15 minutos. IPMET? Do IPMET. IPMET, acho que cada 13 minutos, parece que ainda atualiza. Não, acho que é 15. 15 ou 25. Hã? 15 ou 25. É, uma coisa assim. Do CPTEC, esse aí que é do satélite, né? É cada 3 horas. Mas o CPTEC já manda já a nuvem. Então você vê a imagem do satélite, a cobertura de nuvem. Às vezes está lá aquele nosso tudo branco, fechado, e não cai água, né? Ele mostra a nuvem. Né? E o do IPMET ele mostra realmente a chuva onde está. Se você está acompanhando ali no IPMET, e se for um temporal forte, você consegue ver. Está lá bem vermelho, que tem muita chuva. E aí se for, você olha agora, daqui 15 minutos, opa, esse temporal vai passar o dia todo. O legal do IPMET, que eu estou lá em Jundiaí, eu leio e digo, hoje eu não vou fazer nada, choveu o dia inteiro. Choveu o dia inteiro. Olhei várias vezes o IPMET está limpinho. Tá limpo. Então, porque tem essas falhas do equipamento, né? Então, por isso que a observação local no dia a dia, tecnologia é bom, mas nós temos que saber usar e saber interpretar. Não podemos também ficar 100% nisso aí. Então, o que eu tinha que falar para vocês é mais ou menos aí, e vou deixar em aberto para que vocês perguntem, né? Para a gente poder interagir um pouco mais aí, ver o que a gente pode trocar de ideia aqui. Aí, se possível, a gente responde, se não a gente inventa, e vamos fazendo, né? Vamos tocando, né? Aquilo que eu falei, que perguntei para o senhor agora há pouco, esse quadro lá, a entrada dos Estados Unidos, seca, soja, como é que está essa substância lá? Bom, teoricamente, né, um efeito de El Niño aqui, os Estados Unidos, a região produtora de cereais, era para estar mais chuvosa. Só que existe uma corrente do Pacífico, a parte de água, que ela subiu, está lá no Alasca, ali, e acabou derretendo mais gelo do que o normal. Derretendo mais gelo, a superfície exposta ao sol esquenta mais e evapora mais. Então jogou a chuva mais para cima. Em compensação, a região produtora está sofrendo a questão da falta d'água. Atrasou o plantio, a janela, por causa do excesso de neve, que como começou a jogar vapor d'água e a atmosfera muito fria, congelava e caía. Então, na época do plantio ainda estava congelado, precisamos descongelar aquilo lá. Nós somos abençoados por isso, né? Nós não precisamos esperar derreter o gelo. Tanto que o Gustavo não, que já da era dos novos, né? Mas nós, de cabelo mais branco, nós somos da época que tinha que arar a terra, né? Você tinha que virar a terra, pegar o tombador, o iveca, virar tudo ponta cabeça. Quer dizer,
essa metodologia, lá tem que ser feito. Você tem que chegar, derreter o gelo de cima, não tem gelo dentro do solo, água gelada, tem que virar aquilo para dar uma arejada e poder plantar e produzir. Então, se alguém produz aqui soja e milho, talvez é um bom sinal. Você vê que eles estão no meio da safra ainda. Mas eles tiveram uma redução de 5 a 6% de área plantada de soja e milho, de grãos. E se essa questão do clima for real, o americano joga muito bem. Você pega o pessoal que trabalha com soja, Cocamar, Coamo, eles trabalham direto com a Bolsa de Chicago, os caras americanos jogam na mídia para poder estocar. Né? Então, mas se os movimentos climatológicos realmente afetarem um pouco mais, se durar mais um mês, eles devem ter uma perda aí de produção em torno de 10%, quase. Quer dizer, uma redução de 5 de área plantada, mais 10 de produtividade, então eles vão ter uma queda significativa. Que é uma coisa que a gente pode respirar um pouco melhor. Né? Agora, no nosso grupo aqui também não sei o que pode ser melhor. Porque se sobe o milho, se a carne não subir, nós somos ferrados. Desculpa a palavra, mas é o que acontece, né? Vai aumentar a ração, né? Agora vamos estar só baixando o preço. Mas é um jogo. Quem produz soja e milho, ou quem faz a integração lavoura-pecuária, né, vai conseguir ter um ganho um pouquinho maior. Um prejuízo um pouquinho menor, não sei. São as duas coisas que andam juntas. Então, isso aí, nós temos uma tendência. Ainda está cedo falar, mas atrasou o plantio, a seca vem um pouquinho mais cedo, isso aí deve atrapalhar na granação. Então, dentro de mais uns 15 dias, aí, 20 dias, já deve começar a sair algum resultado sobre o efeito desse clima lá, que é mais pela circulação oceânica do que pela atmosférica em questão do El Niño. Existe algum estudo do que desencadeia essas modificações atmosféricas? Existem muitos, mas nenhum ainda. Assim, uma conclusão é por grupos. Ele tira aquela conclusão, igual mostra aqui os gráficos, aquelas equações, né? Lá dá para inventar, fazer uns mapas bonitos, né? Mas até que ponto ele é 100%? Serve para mim, mas não serve para quem tem a fazenda aqui em Bataguaçu, em Santa Rita, que está muito pontual. A hora que você vai aumentando a área de abrangência, a precisão desses modelos vão diminuindo. Então, agora uma coisa é certa, o clima regional, ele é ondulado, são ondas. Cada 6 a 9 anos ainda tem um pico maior de seca ou de chuva. Então você vê, de 6 a 9 anos, são 50% de erro, né? Se pegar os 6 anos, então é 50% a mais. Então, mas que existe vai ter uma seca, vai. Por isso que o pessoal especialista em irrigação aconselha, você vai fazer um projeto para instalar um pivô, para o custo dele, você não pode pensar no pivô por uma lavoura aí de 2, 3 anos. Você tem que pensar no pivô no mínimo 10 anos. Porque numa dessas você implanta o pivô, chove, você não usou. Quanto você gastou nisso aí? Não teve desgaste, mas ficou aquele material parado que você tinha que fazer outra coisa. Ou você joga e fala, não vou pôr seco, vou pôr só no outro, porque o ciclo vai dar tal ano. Aí adianta essa seca, aí perdeu. Aí você vai pôr no outro ano, aí já chove. Então, são planejamentos grandes, porque você tem que analisar a rentabilidade e o custo-benefício, não ano a ano, você tem que analisar o todo. O pessoal do sul de Minas, aí, na Mongiana, que trabalha com café, eles aí são acostumados a mexer com isso. O pessoal da seringueira também, aqui no Noroeste do Estado, é o ciclo longo, não é 1 ano, 2 anos. Café, um ano ele perde tudo, mas tem que ver quando ele plantou,
o qual foi o projeto dele, 10, 15 anos. Então, quer dizer, isso aí que tem que ser analisado. Então, 75 foi um marco para nós aqui, interior de São Paulo, no Paraná, do fim do café. Porque a geada negra foi tão forte, acabou com tudo. Aí, nós passamos esse frio, você não teve essa sorte, Gustavo. Você não teve essa sorte de passar esse frio. Prudente, 1,8 negativo aqui Prudente. Foi o recorde. Também depois nunca chegou nem perto mais, né? Chegou a 0,1, 0,2 negativo, mas 1,8 nunca mais, né? Então, só nós temos essas chances de ter experiência de vida, né? De ter sentido esse frio. 81 teve uma geada forte também, mas não chegou nem aos pés, chegou a 0,2 negativo. 2001 também teve uma geada. 2001 também. 2001 ela não chegou, ficou positiva ainda, 0,5, mas ela teve 3 dias seguidos, né? De geada e foi bem abrangente. Rapaziada, colocava no modo de leite, eu lavava bem lavadinho, outro dia eu ficava assim um pouco, rapaz. Congelava tudo. Isso aí é congelado, né? Congelava. Para tomar uma cervejinha é só pôr para fora da janela, né? Esperar um pouquinho que dá. São ciclos. Então, quando vamos ter outra geada tão forte como essa aí? Falar que não vai ter mais, nós não podemos falar. Foi também, né? Então, quer dizer, você tem os picos, mas vai chegar a 2 graus negativos quando? Não. Aí tem aquelas fake news do WhatsApp, né? Que o governo do Canadá, o governo não sei de onde, mandou avisar que vai dar 10 graus negativos, que nunca vai não sei o quê. Vai morrer todos velhos. Vai morrer tudo velhinho, né? Então, eu quando eu vejo essa notícia já compro ovo, meia quente, né? Eu começo a cortar lenha Para esquentar, né? fazer fogueira. Então, eu que sou meio prudentino, meio catarinense, né? Lá na Serra Catarinense, quase todo ano chega a 7, 8 graus negativo. Mas chega de madrugada, um dia ou outro tem um frio mais intenso, né? Tem a chuva congelada, já deu esses dias. Mas esse ano mesmo, até agora está sendo quente. Chegou a 4 graus negativo. Mas dá o quê? Produção de maçã. É maçã. Né? Pesca, essas frutas precisam. A maçã precisa de 800 horas de frio, quer dizer, ou seja, 800 horas com temperatura abaixo de 8 graus Celsius. Se acumular 800 horas abaixo de 8 graus Celsius, né? Por dentro uns 10 anos. Eu pego maçã lá mais forte, eu vou ter que botar dentro da geladeira. Não, você pode usar tecnologia. Faz uma casa de vegetação bem feitinha. Com vidro, né? Você põe vidro certinho. Coloca um climatizador bom, regula. Aí você produz maçã que você quiser. Né? Isso é a minha maçã que você vai produzir. Olha, eu vi um trabalho que o pessoal dos Estados Unidos fez uma mega estufa, mega hiper grande lá, para medir a resposta de plantas ao aumento do CO2 na atmosfera. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: o aumento do CO2 na atmosfera aumenta a produtividade, principalmente em plantas C3, que é o caso deles, mas no nosso caso também aumenta. Então, do ponto de vista de produtividade, de plantas, seria positivo o aquecimento global se for por excesso de CO2. Aí, esses dias, eu estava lendo um trabalho aí que fala que o nível de CO2 na atmosfera é abaixo do ideal para a planta. Mas isso tem várias pesquisas. Desde a época que eu fazia o pessoal da Exalc, em 1990, um pouquinho, já se falava, tinha pesquisas feitas. O pessoal pulverizando em estufas, tomateira, etc., com CO2. Então tinha uma certa hora lá que eles passavam, o pulverizador metendo CO2 lá dentro. Para plantas seria uma beleza. Né? As pastagens, desse uma estufa aumentar o CO2, dobrar o CO2 da atmosfera que tem hoje, a produtividade de grãos, de folhas, ia ser muito maior. A C3 é mais de conta, mas todas as plantas, elas precisam de CO2. A fotossíntese ela precisa. Durante o dia, ela absorve e libera oxigênio. E é esse CO2 que vai dar a matéria da planta, a massa. Então, realmente precisa. Só que, por outro lado,
o CO2 em excesso, para nós, já começa a faltar um pouco de oxigênio, a gente já começa a se pôr em excesso. Então, por isso que eu falei no começo, a mídia influencia muito. Essa história hoje em dia ficou de ciência. O que é ciência? Tudo é ciência, né? Então precisa ver parte a parte, fragmentar isso aí e tentar juntar. E o CO2, existe um grupo na Inglaterra, tem pescador do mundo inteiro, que são céticos ao aquecimento global. Eles concordam com esse aquecimento, vamos mostrar lá, está aquecendo, mas que o CO2, até o Carlos Nobre também, que era do INPE, ele é um defensor do aquecimento global, fazer a preservação de mata, floresta, etc., CO2, ele mesmo fala que o aquecimento e o CO2, eles não andam tão juntos. Hoje está junto, mas se for voltar no tempo e pegar medições, você tinha o aquecimento, depois o aumento do CO2. Porque no início do século passado, 1900 e pouquinho, quando começou a era industrial, essas coisas, quer dizer, o aquecimento é pelo aquecimento natural. Então aí primeiro aquecia para depois ter as queimadas e aumentar o CO2. Aí depois com a era industrial começou nós já andam quase juntos. Mas falta informação. Nós não temos série histórica. Quando você trabalha no laboratório, é uma beleza. Então, aí tem as casas de vegetação lá que você falou. Mas é feito, aqui na Exalc faz, pesquisa ainda, acho que em Londrina acho que tem um grupo que faz. Em Santa Maria, onde eu fiz meu pós-doutorado, o pessoal tinha uma estufa lá, isso aí, só para pulverizar com mais CO2. Só que se esse pessoal pegar os resultados dessa pesquisa e jogar na mídia, hoje vão ser tudo presos, né? Porque hoje, se não concordar com a mídia global, você está enrolado, né? Mas que realmente aumenta a produtividade, aumenta. E o calor faz com que a planta cresça mais. Agora, o negócio é unir calor e água, né? E é fácil sombrear também. E aumentar o calor em grandes áreas é complicado. E o sombrear é fácil. Não é fácil colocar um sombrite, mesmo em grandes áreas. A Europa mesmo tem áreas extensas com cobertura. A Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na região da uva, maçã, às vezes você vê lá hectares e hectares coberto com sombrite branco, é só para quebrar um pouco o sol, né? E proteger também contra o granizo, né? Porque se tem a tendência de granizo lá é maior do que aqui, e a maçã, se perder por granizo esse ano, o ano que vem está, né? A pastagem recupera fácil. Então, pensar só em pastagem é mais simples. Então, tem calor, eu consegui jogar água, resolveu tudo. E aí eu consigo multiplicar várias vezes a capacidade de suporte da minha área. Bem dividido, bem manejado, bem irrigado, tranquilo. Mais umas perguntas? Eu tenho. Não? Vamos falar. Como é que você está vendo chuva agora no segundo semestre? Pelos modelos meus, né, nós vamos ter a chuva semelhante à que ocorreu no começo do ano. Ainda vai continuar distribuída. A partir do final de novembro, dezembro, que vai começar a ter umas pancadas um pouco mais intensas. Mas ainda vamos ter bastante chuva. Esse ano, nós estamos com 1.000 milímetros até agora, 1.050 na estação que quer pedir. Até o final do ano, a gente deve fechar entre 1.600 e 1.700. Mais uns 700 milímetros. Mais uns 700 milímetros. Perigo de geada? Praticamente zero. A próxima frente fria, talvez aí, mas também não vai ser muita coisa. Só se for ali perto de Marina, umas baixadas ali, rancharia. Mas não é aquela geada que faz estrago. Aqui é só nas partes mais baixas, uma planta ou outra mais fraca. Hoje a previsão é de mais uma frente fria só. Assim, intensa, né? Intensa, mas mais uma só. A gente precisa ajustar um pouco, porque esse ciclone mudou tudo. Tanto que estava vendo hoje de manhã as imagens satélites, está formando uma frente fria. Normalmente a forma no continente vai para o litoral, né? Lá em Santa Catarina, mas na parte do oceano ele está vindo para dentro. Mas só quando ela vem, ela pega a serra, que é a muralha ali, ela sobe, desvia, vai chover só ali na região de São Paulo, litoral, Rio.
Curitiba, que é normal, né? Curitiba. Curitiba, Ubatuba, Ubachuva, né? Não falta chuva, né? Então, Curitiba hoje mesmo eu acho que estava chovendo, pelo mais satélite. Ele estava carregado a imagem, o radar de lá não teve. Então vê que tem muita nuvem. Naquela região de Ponta Grossa, Curitiba, descendo para o litoral, está tudo fechado. A tendência disso aí é ter essa chuva. Mas lá a situação é totalmente diferente da nossa, né? O gado é diferente do nosso, o tipo de pastagem é diferente. Já outra. Wagner, e a questão do nível, por exemplo, a gente sempre ouve falar que construiu a represa aqui de Rosana, o lago, e isso interferiu no clima. Isso pode ocorrer? Pode, mas essa quantidade de lagos ali, que são grandes, mas em termos globais, isso é tão pequeno que Não, é quase nada. onde tem o lago influencia? Não muito. É mais em termos de umidade relativa do ar, nas proximidades, do que em termos de chuva. Isso aí, porque a chuva depende da circulação atmosférica. Essa umidade tem que subir, voltar, cair. E para a gente poder falar que houve uma interferência, uma mudança, nós temos que ter um prazo de uns 60 anos. Para mostrar como é que é, 30, bloco, que é a normal climatológica, nós chamamos de meteorologia, que são médias de 30 anos. Então nós precisamos ter 30 anos para mostrar uma realidade, depois mais 30. Então no mínimo 60 anos. Imagina, se eu começasse a trabalhar com isso com 20 anos, quando ia terminar para comprovar, eu estava falando besteira já, né? Então, eu comecei mais tarde. Se tivesse começado com 20, eu ia conseguir fechar isso aí com 80. Né? Então imagina as mudanças que tem. Né? Então quando ele fala de clima, a coisa é muito complexa. Então quanto mais a gente conseguir alongar o histórico nosso de informações, melhor é para a gente interpretar. Aí sim a gente pega os modelos, pega os dados que são dados de estatística e vai encaixando os agentes. Né? Então, isso aí até, independente de hoje, se alguém precisar ir tem uns dados que dá para te encaixar, ver como é que vai funcionar, a gente pode sentar junto, pegar, trocar umas ideias. Hoje o modelo que vocês mais usam qual é? O europeu, americano? Você tem que usar todos. Você tem que usar todos para questão. Eles diferem muito de resultado? Diverge. Eu tenho alguns que são meus mesmo, né? Que são os locais que é feito com os dados antecedentes, aquelas equações, eu mesmo desenvolvi. Mas não é assim. Aí você pega, mas se eu só deu 42 lá do NOAA, que é o americano, que é o mais famoso, dá 52. Vai ter 52 e um deu 42. A preocupação é essa. Mais o sul. Mais o sul. E quando é no noroeste, é dessa zona de convergência que tem umidade, mas eu dependo também dessa frente fria chegando para dar esse choque. Senão, do começo do ano foi mais aqui do noroeste. Então eu também peguei mais satélite, ver certinho. Mas tem um rio voador passando por cima. E aí quando essa frente é estacionária, já chegou, a frente fria nublou e ela não continuou. Então aí não esfria muito, aí a chuva fica mais persistente. Porque a frente estacionária e a frente dinâmica. Essas diferenças. E o bom quando dessa do noroeste, de forma de convergência, que aí chama Prudente, Aprovetar, sai dessa Tuba, Santa Rita, pega o canal, pega a estrada ali, né? Até Senar, né? Se pesquisar, ele acha. A gente chama de rios voadores, né? Um meio vulgarzão, mas realmente é o que acontece. A água vem, onde ela cai. Maravilha. Mais alguém perguntar alguma coisa? Queria agradecer o Wagner, uma salva de palmas para ele. Obrigado a Deus, ele teve paciência, né? Quando eu chamei, o Wagner já prontamente se disponibilizou, então muito bacana isso, a gente poder ter a colaboração dele, ter um climatologista dentro do grupo, então isso nos ajuda bastante. Queria agradecer às empresas que apoiam, né? A Agro Brasil, a Pros Agro Brasil, o Intel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Umbigo, a Ferticel, GPB, a Coiba, a De Carvalho,
a Bolos da D, a Soesp, a Liane Veículos, a Premix, Raposo Pneus. Queria chamar a Ana aqui para a gente fazer um sorteio por uma ordem de serviço ou compra, o valor de R$350. Agradecer a Lei do Sul, a Cicobi e a Safra. Vou sortear um número aqui. Desligar o celular. Tá no número 1 aqui, eu vou sortear o número 11. Não, esse aqui é de empresa, não pode. Empresa não pode. Não pode, vou fazer outro sorteio. 6, 7. O cara chega atrasado e ainda desgraça. O cara chega atrasado e ainda ganha. Pô, Luizinho. Toda hora. Fecha aí, ó. Perdeu o cabelo. Tá atrapalhando não, né? Pessoal, obrigado. Agora vamos aproveitar a segunda parte, né, que é o GTE, a troca de experiência. Vamos tomar um café e